Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo e eu nunca consigo passar exatamente o que eu quero falar. Eu sempre me atrapalho e acabo regravando. Vamos tentar aqui essa terceira vez para ver se a gente consegue, tá bom? Vamos ler aqui 1 Coríntios 14, a partir do versículo 4. Vamos tentar entender o que significa a parte A do versículo, tá bom? A 1 Coríntios 14, versículo 4 diz: "E o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo." Como entender isso? Como entender? Que edificação é essa? É a edificação de Deus? É a edificação pessoal? É a edificação dos homens, da igreja? Que edificação é essa? Segundo o texto, textualmente, aqui está escrito que edifica-se a si mesmo. Mas será que eu estou sendo edificado? Ou há um outro entendimento? Se você for ler Mateus 6, do versículo 2 em diante, ele diz algo interessante. Vamos ler Mateus 6, 2 em diante. "Quando vos deres esmolas, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão." O 5. "E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé e nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que receberam o seu galardão." Entendeu? Esse é um entendimento que se tem de 1 Coríntios 14, versículo 4. A edificação aqui não é a edificação de Deus, é a edificação dos homens, mas não é a edificação da igreja. Vocês estão conseguindo entender? Essa edificação é a edificação dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles faziam questão de orar de pé e falando alto para todo mundo ver, para todo mundo perceber ali que ele estava orando, que ele era um religioso, que ele entendeu? Que ele buscava a Deus, que ele era diferente. Ele fazia questão de mostrar, sendo que na Bíblia as pessoas devem olhar para você e ver, não você falar. As pessoas é que devem julgar se você é um religioso, se você segue a Deus ou se você não segue. Você não tem que estar falando, as pessoas que têm que estar vendo, entendeu? Como diz aqui 1 Coríntios 14, "E o que fala em língua desconhecida edifica-se a si." Por quê? Por que edifica-se a si? A gente vai ler aqui em 1 Coríntios 14, que, se eu não me engano, foi Paulo que escreveu 1 Coríntios. Então a gente vai ver Paulo falando aqui muitos malefícios de se orar em línguas. Muitos malefícios, muitas coisas, muitas práticas que não são boas, mas as igrejas de hoje insistem em pegar essas práticas para usar. Vamos voltar aqui para 1 Coríntios 14, aqui no versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetize, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação.
Você já vê um ponto negativo aqui. Então quem fala em língua tem que interpretar. Para quê? Para a igreja receber a edificação, não ele. Entendeu? O 6 aqui. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitarias, se não vos falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem sons, seja a flauta, seja a cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca a flauta e a cítara? Porque se a trombeta der sinido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciarem palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque serás como que fala ao ar. Então a gente vê aqui que o Paulo aqui ele está falando os malefícios. Quem usava dessas práticas eram os fariseus, como a gente leu aqui em Mateus. Quem usava dessas práticas de ser visto, de ser glorificado, de ser tido como religioso, eram os fariseus, segundo Mateus, que como a gente leu aqui em Mateus. O que eles faziam? Eles ficavam em pé na igreja, eles ficavam nas esquinas, entendeu? Essas eram práticas dos fariseus para serem vistos. Em Mateus existe uma orientação muito boa. Mateus 6, versículo 7, diz uma coisa muito importante. E orando, não useis de vãs repetições. Quem usava de vãs repetições? Como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Os fariseus também usavam de vãs repetições. Por quê? É para ser visto, é para ser contemplado, glorificado. Não glorificado por Deus, mas pelos homens. Entendeu? As igrejas hoje, você vê a total inversão de valores. A gente está lendo aqui os malefícios de você falar em línguas e não ter intérprete. Todo esse entendimento aqui leva a gente a entender que o versículo 4, ele está falando que edifica-se a si, não porque Deus edifica, mas porque os homens vão olhar, os homens vão glorificar Ele, vão dizer, Ele é religioso, Ele é espiritual, Ele é um super crente, Ele anda com Deus. Às vezes não está andando, às vezes não é isso tudo, às vezes a pessoa está em pecado, às vezes a pessoa está fazendo coisas horríveis, mas porque ora em mistério, porque pula, sapateia, rodopia, entendeu? Entrega mistérios, revela o CPF, revela, entendeu? Aí todo mundo fica abismado, todo mundo fica como é que esse é o galardão, todo mundo dá o galardão para ele. Então esse é o galardão. O que a gente vê hoje nas igrejas é uma confusão generalizada. Não há doutrina nas igrejas. Não há doutrina nas igrejas. Simplesmente não há doutrina nas igrejas. Entendeu? Vamos ler aqui 1 Coríntios 14, do 27 ao 33. Vamos ler aqui, do 27 ao 33. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça isso por 2 ou muito por 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E se falar 2 ou 3 profetas, e
os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Se tiver falando, vamos ler de novo, esse outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso vocês não conseguem entender. Isso vocês não entendem. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Entendeu? Não tem essa de sair rolando pela igreja. Não tem essa de sair fazendo aviãozinho pela igreja. Não tem essa de pular na pilastra da igreja e falar que está com a unção da largatixa. Não existe isso, gente. Não existe. Vocês estão sendo crentes meninos. Vocês estão fazendo meninices. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em toda a igreja dos santos. Como eu li aqui no 3, Deus não é Deus de confusão. Entendeu? Deus não é Deus de confusão. Você falando aqui dos malefícios de se falar em língua e falando da total inversão de valores que a igreja pentecostal faz e pratica, a gente tá vendo uma tremenda confusão. É uma confusão terrível. Você que não é de uma igreja pentecostal, você não consegue visitar uma igreja pentecostal, porque é uma confusão generalizada. As pessoas não seguem a Bíblia. As pessoas pegam da Bíblia apenas o que elas querem. Aqui no 4, porque quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Eles pensam que é uma edificação de Deus, mas não é uma edificação de Deus. É a auto-edificação. É o galardão que os fariseus e os hipócritas recebem, como li em Mateus. Essa é a edificação. Por quê? Porque o galardão. Por quê? Porque eles foram vistos, eles foram notados, eles foram glorificados, porque os homens tiraram ele como espirituais, muitas das vezes sem ser, entendeu? O que a gente vê nas igrejas pentecostais hoje é uma total confusão, cara, é uma total confusão. Eu, às vezes, me sinto mal. Eu sou de igreja pentecostal, Assembleia de Deus, mas eu, às vezes, me sinto mal, entendeu? Às vezes eu me sinto mal. E é uma confusão generalizada. Pessoas da Batista, pessoas de outras igrejas não visitam. Quem é da igreja pentecostal não visita, porque é uma confusão terrível, cara. É uma histeria. É uma histeria generalizada. É um transe coletivo. E as pessoas saem correndo e grita e pula e chora e vai lá para fora. Vai lá para fora, vai lá na porta, começa a falar mistério. Lá na porta, as pessoas passam na rua, se perguntam: o que é isso aí? O que é isso aí? Gente, pessoas cristãs não conseguem visitar vocês. Como é que pessoas ímpias vão visitar vocês? Pergunta, faz essa pergunta para si mesmo. Faz essa pergunta para si mesmo. Se pessoas batistas, pessoas presbiterianas, se eu não me engano, elas não conseguem visitar as igrejas pentecostais, elas não conseguem visitar por causa da bagunça, por causa da histeria coletiva. Imagina o ímpio, o espírita, o católico, o ateu. Como é que vocês querem que essas pessoas visitem vocês? Elas não vão visitar. A interpretação de 1 Coríntios 14, 4, e o que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, está falando da edificação dos fariseus. Esta é a edificação. Não há nada de espiritual nisso. Não há nada de espiritual. Porque os fariseus faziam isso nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos.
Portanto, vos digo, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Já receberam o seu galardão. Entendeu? Esse é o entendimento que eu tenho. Esse é o entendimento que eu tenho. Entendeu? Se você discorda, tudo bem, é um direito seu. Entendeu? Mas esse é o meu entendimento. Entendeu? Como eu li aqui, ó, 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é um Deus de confusão. Entendeu? E como eu li aqui em cima em 1 Coríntios, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por que as pessoas têm dificuldade de entender isso? Por que as pessoas fatiam a Bíblia e se serve apenas do que gosta, apenas do que lhe é conveniente? É conveniente fazer aquela confusão, aquele movimento. Eu vou botar vídeos aí para você dar uma olhadinha aí, você dê uma olhadinha. É conveniente fazer isso? É conveniente fazer isso na igreja? É conveniente? Não é conveniente, cara. Se não houver quem interprete, que esteja calado, porque vocês não entendem isso, porque vocês só pegam da Bíblia o que lhe interessa, todo o resto, todo o contexto, vocês não leem, vocês fatiam a Bíblia e só se serve daquilo que é conveniente. Qual é a dificuldade de entender isso, cara? 1 Coríntios 14, eu acho que o versículo, eu tirei o número, né? Esse é o 27, deve ser o 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Esteja calado, se não houver intérprete. Entendeu? É difícil, cara, é difícil. Se eu me sinto mal na minha igreja, quando eu visito outras igrejas pentecostais, e aí a irmã segura a outra irmã aqui e sai correndo com ela pela igreja toda e sapateando e falando, e chorando e gritando, e depois bota a mão na outra irmã e a outra irmã cai no chão. Eu me sinto mal, cara. Como é que pessoas de outras igrejas que não são pentecostais vão visitar você? Se eles que são crentes não visitam vocês, como vocês querem que o ímpio visite vocês? Meu Deus, qual a dificuldade de entender isso? Por que vocês não conseguem entender isso? Por que é tão difícil entender, botar na cabeça de vocês isso? Se não houver intérprete, que se cale. E quando houver intérprete, que faça 1 ou 2, comedidamente, cada um na sua vez. Por que a dificuldade de entender isso, cara? Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender, tá bom? Eu fico por aqui. Espero que o vídeo tenha sido agradável para você. Me desculpe o videozinho que eu tô colocando aí com cenas de culto, de igreja. Mas, infelizmente, eu tenho que ilustrar para vocês entenderem. Porque só falando vocês não vão entender. Eu tenho que ilustrar, eu tenho que colocar um videozinho aqui no cantinho para vocês verem o que acontece dentro da igreja. Tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima.